Oiê! Hoje vamos fazer uma leitura aqui para o signo de Sagitário. Quem tem Sol, Lua, Ascendente, Nodo Norte, Nodo Sul, essa leitura vale. Sigam, comentem me ajudem a crescer aí. Vamos lá, vamos ver o que as cartas têm para dizer para o signo de Sagitário. Sagitário. A cruz, a carta, o cachorro, o rato, a aliança, os pássaros, o jardim, os caminhos, a criança, os lírios e no fundo do deck, o livro. Vamos lá, gente. Aqui diz que alguma coisa, né, por conta dessa cruz aqui, é como se uma pessoa estivesse em alguma situação aqui que não é uma coisa fácil, né, uma coisa assim até espiritual, mas que essa questão ela vai ser resolvida, né, porque a cruz é como se fosse, é uma dificuldade, mas é uma dificuldade que traz uma vitória. E aí eu sinto que é como se essa vitória, eu sinto que é como essa leitura que ela fala muito sobre questão amorosa, porque as alianças saíram aqui no centro do jogo. Então é como se fosse até uma comunicação aqui difícil, né? Com alguma parceria, até porque saiu aqui o cão, que fala sobre lealdade. Mas existe aqui como se fosse uma dificuldade na comunicação, né? Mas que vai ser superado essa dificuldade na comunicação. Muitos casais, eu sinto que eles não ficam juntos, não é nem porque não tem sentimentos, mas porque não se comunicam, né? Não existe ali uma comunicação que traga o que a pessoa sente, né? E a outra fica ali na dúvida. E isso causa o distanciamento entre os casais, né? Então eu sinto que essa dificuldade ali, essa comunicação ruim, né, ou essa dificuldade que vai ser superada, porque a cruz ela fala sobre a vitória, ela traz um desgaste energético muito grande, né, para dentro da relação. E aqui tem outra carta de comunicação que também são os pássaros, que é como se fossem dois pássaros voando junto, e os ratos. Os ratos, ele fala sobre esse roubo energético, esse gasto energético. É como se talvez alguém fique ali muito pensativa sobre alguma questão do relacionamento, mas não expresse, né? Não fale. E isso causa desgaste, tanto para a pessoa que fica ali aprisionada pensando, como para aquela pessoa que também não sabe o que está acontecendo, mas fica ali gerando monstros, né? Criando várias realidades na mente que de fato não existe e que a parceria, né, para ela ser equilibrada, os dois precisam estar aqui, ó, andando juntos, caminhando juntos, voando juntos, né? E talvez essa questão aqui seja de alguma imaturidade do caminho, né? O jardim ele fala muito sobre o equilíbrio, né? Sobre a diversão, sobre estar ali plena, se divertindo, estando feliz. E a criança aqui, a criança tanto pode ser aqui dentro dessa situação como a imaturidade de alguém, mas como também a necessidade de diversão aqui do casal, né? De aproveitar mais as oportunidades, até porque veio aqui os caminhos. Então é como se existisse várias oportunidades de ser feliz, só falta as pessoas acessarem. E aqui no centro do jogo saiu os lírios que fala sobre essa paz, né? Sobre essa colheita de algo pleno, algo bom. E aqui no fundo do deck saiu os livros, que é como se fosse estudar o melhor caminho para encontrar essa paz aqui, que já está disponível, né? Só precisa cortar essa comunicação difícil, essa dificuldade que às vezes só está na mente.
Vamos aqui confirmar, né? Signo de Sagitário, 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 Sagitário. Vamos ver quais são as energias. 6 de paus, Rei de ouro, 6 de copas, a lua, valete de ouros, Ás de paus, 2 de paus, 3 de espadas, valete de paus, 9 de ouros, a roda da fortuna, o mago, os enamorados e o enforcado. E no fundo do deck, rainha de copas. Então vamos lá, né, gente? Então aqui saiu o 6 de paus, junto com o rei de ouros e o 6 de copas, né? É como se alguma coisa do passado fosse retornar para uma nova, para ser ressignificado, né? E talvez com essa ressignificação, isso gera a celebração aqui do 6 de paus. Porque o 6 de paus é celebrar, mas também fala sobre uma celebração estruturada, porque o 6 é a família, é a estrutura. Então é algo do passado retorna para ser visto, para ser equilibrado. E com esse rei de ouros aqui, eu sinto que é muito uma questão ligada a valores, né? Que os valores que alguém precisa se sentir aqui valorizado, né? Porque o rei de ouros, ele é aquele que é abundante, tudo que ele toca, ele torna ouro, né? Por quê? Porque ele sabe o seu valor, ele sabe que ele é poderoso. Por quê? Porque ele manifesta o que ele quer, ele tem ouros. Então aqui saiu a lua, que é o que eu falei, que eu sinto que a lua aqui nesse jogo aqui, eu sinto muito que é a cruz, né? Que é a dificuldade, que é o inconsciente, que é o que está guardado, que é o mistério ali que torna essa relação difícil. E o valete de ouros, que o valete, eles falam sobre comunicação, só que como é aqui um naipe de ouros, geralmente naipe de ouro ele só se movimenta quando ele tem muita certeza, né? Então é como se a pessoa quisesse manifestar aqui uma conversa ou uma comunicação melhor, mas ela ainda está estudando ali, né? Mas isso vai acontecer por conta do Ás de Paus, que é como se fosse a primeira manifestação aqui do fogo, né? Da paixão, do desejo. Então meio que a pessoa vai e faz esse movimento aqui até pelos desejos dela, né? Pelos desejos dela da matéria. Só que aqui saiu o 2 de paus, é como se a pessoa ainda tivesse não tomado a decisão, ela ainda tá pensando o que fazer, ou seja, igual eu falei para vocês, ela tá ali na especulação, por conta do valete também, que é uma energia ainda imatura, né? Então ela ainda não tomou a decisão e também porque tem questões aqui que ela tá magoada, né? Tem questões aqui, alguém foi ferido dentro da relação. Então, talvez essa pausa ou esse distanciamento, essa questão é muito para a cura, né? Desse ferimento aqui, dessa situação. E talvez isso seja os ratos e a cruz também, né? Há um desgaste aqui. Mas o valete de paus, ele fala muito sobre também uma energia imatura, é como se fosse uma comunicação também, um desejo de comunicação, mas é uma comunicação ainda muito nova, né? E aqui eu sinto que é o encontro aqui dessas duas energias, o rei de ouros e a rainha de copas. Porque a rainha de copas está no fundo do deck. E aqui essa pessoa ela quer manifestar aqui o 9 de ouros, né? Que é como se fosse uma recompensa de todas as plantações que ela fez, né? Então, talvez seja esse rei de ouros, porque ele é o rei de ouros, então ele sabe que ele plantou bastante, ele pode colher, ele pode confiar na colheita aqui, que ele vai colher algo muito grande. E porque em cima do rei de ouros também saiu o mago, que é como se ele soubesse como manipular todos os elementos, né, para manifestar aqui. E olha, na mão dele tem como se fosse uma moeda de ouro. Então ele realmente é esse rei de ouros aqui e vai manifestar tudo que ele deseja, né?
Mas, como saiu aqui os enamorados, é como se pedisse aqui o jogo para tomada de decisões, né? Porque os enamorados é muito uma carta de posicionamento, de tomada de decisão para que essa roda aqui gire, né? Porque talvez a vida não acontece porque não houve um posicionamento, não houve um direcionamento de foco para o desejo, né? Então, assim, essa pessoa ela precisa direcionar ali ao foco da vida dela, que é esse rei de ouros, para manifestar essas moedas. Mas essa pessoa ela precisa ver algo de uma outra perspectiva, porque a forma com que a pessoa está vendo, talvez isso trave e não faça ela tomar as escolhas. Talvez isso seja no outro jogo ali os ratos, né? Que é o furto energético, que é talvez ali o desejo para manifestar uma coisa muito positiva, mas sem escolhas não há movimento, né? Talvez essa pessoa que fica esperando a espiritualidade agir para ter algum movimento, ela fica ali só na dela, mas ela precisa entrar na energia do mago, que o mago manifesta, ele não espera a espiritualidade, né? Então esse rei de ouros aqui, que é um rei da matéria, que é aquele rei que fica parado, porque ele manifesta tudo, talvez ele precise movimentar aqui, olhando de outra forma e manipular os elementos, né? Porque se ele não manipular, se ele não botar o foco que ele quer e não se posicionar, ele não vai manifestar essa rainha de copas aqui. Então, eu acho que esse rei de ouros aqui tá no lado sombra, né? Então, por isso que ele deve estar acomodado e por isso que saiu a lua aqui, né? Que é como se fosse ele escondendo aqui até esse posicionamento. Ele fica parado, esperando e não age, mas ele tem que agir aqui dentro dessa situação, porque ele é um mago. Para que essa roda aqui da justiça, ou da fortuna, ou da vida gire e haja uma manifestação aqui desse amor. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Curtam, comentem, me ajudem aí no canal. Beijo, tchau.